Olá a todas e todos. Obrigada por estarem a ouvir a Boa Deusa, um podcast sobre a mulher, a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal, a literatura, as emoções, a política e a sociedade. Eu sou Ana Moraes de Figueiredo e poderá ouvir de seguida as 5 reflexões astrológicas de Rodolfo Miguel de Figueiredo, publicadas em 2022 e reunidas agora num único episódio. Reflexões astrológicas, o eclipse solar parcial e lua nova em Escorpião, 25 de outubro de 2022, disponível no blog e redes sociais do autor. O eclipse solar parcial de 25 de outubro ocorre no signo de Escorpião, com Sagitário a marcar a hora no segmento da luz, Aerésios do Sol, com os luminares acima do horizonte, embora na 12, também designada de pós-ascensão, o lugar da má fortuna, Caquetuque, e a cerca de 4 horas após o orto solar, hora de Lisboa, no decanato e termos de Marte e na monomoira da Vênus. Os eclipses no eixo nodal Escorpião-Touro serão particularmente expressivos até o eclipse total de 20 de abril de 2023, já em Carneiro, embora a influência de alguns destes eclipses, como o atual, se estenderá pelos próximos anos, marcando assim essa ponte entre a morte e a vida, entre as estruturas de valor que constroem a realidade e alimentam a nossa atividade. A distribuição planetária pelo tema consolida a ideia, e que aliás será demonstrada pela matriz da série Saros, em que este eclipse insere, de que os elementos estruturantes, terra e ar, atuam agora de forma mais ativa do que os elementos dinâmicos, água e fogo. Em primeiro lugar, deve-se estabelecer as fundações de uma nova realidade para depois colocar em movimento as novas forças criativas. Porém, metade dos astros, se considerarmos os transsaturninos, encontram-se abaixo da linha do horizonte, o que potencia no elemento água o princípio de sombra uterina do próprio eclipse. Mercúrio é a luz mais alta e a estrela da manhã, mas o eclipse ocultará a sua luz, bem como a de Vênus, a estrela da tarde, e junto ao poente, caindo para o reino sobre a Terra, a de Marte. O número pode assim cobrir o sentido preciso e profundo deste eclipse, ou seja, Escorpião, qual timoneiro da morte encerra em si, como um nevoeiro denso e temível, as chaves do abismo, e sem se descer ao abismo, não se sobe à montanha. Essa é a dureza da verdade e do caminho da sabedoria. É como uma via iniciática que se trilha com o esforço desapegado e despedido de toda a vaidade. Um eclipse tem o potencial extraordinário de colocar a sombra e a luz sobre o tempo e o espaço, ocultando e revelando a sua dádiva. Ora, em termos geográficos, e segundo as lições da astrologia antiga, Manílio refere primeiramente que Escorpião governa Cartago, a Líbia, o Egito, Cirene, a Itália e a Sardanha, enquanto Vétio Valente diz-nos que Escorpião rege a Mesopotâmia, a Babilónia, a Grécia, a Acaia, Creta, as Ilhas Cíclades, o Peloponeso, a Arcádia, Cirene, a Dória, a Sicília, a Pérsia, Metagonitis ou a Numídia, Norte da África, Argélia e Tunísia, a Mauritânia, a Getúlia, Norte da África, Argélia e Tunísia, a Síria, Comagena, Ásia Menor, a Capadócia, Itália, Cartago, a Líbia, Amon, na Jordânia, Espanha e Roma. A sombra do atual eclipse cobre de facto muitas destas áreas, estendendo-se desde a Islândia até ao norte da Mongólia, entre o norte da África, o Médio Oriente e as regiões árticas. No entanto, o centro do eclipse ocorre entre as cidades russas de Surgut e Nizhvartovsk, na planície siberiana ocidental. Estas são duas cidades cuja riqueza resulta especialmente do gás natural e do petróleo, alertando-nos para um agravamento da crise dos bens de primeira necessidade. Aquilo que tem valor está sob julgamento. De uma forma simplista e animada pela propaganda ocidental, dir-se-ia que a sombra da morte recairá sobre a Rússia e que a Ucrânia inverterá o ónus bélico. Mas o lugar da morte pode também ser o sítio a partir do qual ela se expande, o seu atual domicílio. A guerra é sempre guerra e a humanidade perde sempre.
Independentemente da perspectiva, a realidade diz-nos que será a partir deste território, seja qual for o lado das barricadas, que as hordas de falsos valores conduzirão a humanidade até às suas ruínas. A lição de uma císia sobre o corpo do dragão da lua e no signo de Escorpião remete-nos para uma concentração de luz e sombra num elemento destrutivo. E este não é apenas a guerra. Vai muito além dela, pois coloca-nos no limiar do abismo, sem a segurança do fio da Ariadne e obrigando-nos a centrar ou recentrar no essencial. Joseph Campbell, em O Poder do Mito, diz-nos: ama os teus inimigos porque eles são os instrumentos do teu destino. E para aquele que se firma somente na vida, Touro, não existe maior inimigo que a morte, Escorpião. Mas a vida e a morte, seja pela aceitação ou pelo temor, são instrumentos originais do nosso destino. O tempo, face ao destino, surge assim como a cruz que se carrega por amor. O amor de Deus vive na totalidade do tempo, na eternidade. Todavia, o humano teme o instante e a eternidade, pois estes são, na verdade, um e o mesmo. A necessidade neste eclipse traça os seus ditames de forma oculta. Se de uma forma um pouco diferente do método ptolomaico considerarmos 3 fatores antigos, ou seja, o avanço de 10 graus do eixo nodal a cada eclipse de uma série Saros, a magnitude do eclipse e os tempos de ascensão para o centro do eclipse, constatamos então que a influência deste eclipse poder-se-á estender dos 6 meses até aos 4 anos e meio. Este efeito funda-se num sentido que se encontra profundamente enraizado nas transferências de luz e sombra da presente série Saros. Bernadette Brady, em Predictive Astrology, acerca do conceito de série Saros, afirma o seguinte: imagine-se todo o conceito como uma floresta. Cada série Saros é uma árvore na floresta e cada eclipse é uma folha dessa árvore em particular. Cada série Saros produz um eclipse solar a cada 18 anos e 9 ou 11 dias, consoante os anos são bissextos, e estender-se-á por cerca de 650 anos. À medida que a série avança cerca de 10 graus a cada eclipse, o eclipse acontece mais perto do eixo nodal, reduzindo-se a orbe entre o eixo e o eclipse. Se a série começou no Polo Norte, ela terminará no Polo Sul, e vice-versa. Existe neste conceito não só um sentido profundo, riquíssimo para a astrologia mundana ou global, mas também uma enorme beleza. O primeiro eclipse de uma série e o seu tema astrológico servem de matriz para toda a série. É o seu tema genetlíaco. A série Saros 124 começou com o eclipse de 3 de março de 1049. Ora, a 12 de fevereiro, o Leão IX tornou-se Papa e este será o pontífice que marcou até 1054 o período que conduziu ao grande cisma, à separação entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Pode parecer à primeira vista apenas um acontecimento ou fenómeno espiritual. Todavia, este cisma estabeleceu um conjunto de alterações políticas que subsistem até aos nossos dias. Por outro lado, o último eclipse da primeira fase, isto é, da primeira fase eclipse parcial, deu-se a 1 de junho de 1193, uma data que consolidou o desfecho da Terceira Cruzada. Morre Saladino e o Ricardo I, no seu regresso, é capturado por Leopoldo V, duque da Áustria, e entregue ao imperador Henrique VI, por suspeita de envolvimento no assassinato de Conrado de Monferrato, eleito rei de Jerusalém. O Sol, a Lua, Vênus e Mercúrio em Peixes, no eclipse matriz, 6 de 3 de 1049, em sextil a Saturno em Capricórnio, e também Neptuno em Carneiro, em sextil a Júpiter e Plutão em Aquário, favorecem estes acontecimentos e determinam uma tendência que está presente em toda a série. De facto, no primeiro eclipse total que assinala o início da segunda fase, 12 de 6 de 1229, os factos históricos prosseguem em sentido similares, pois nesse ano termina a Sexta Cruzada na Terra Santa e é assinado o Tratado de Paris, que impõe o fim da Cruzada albigense, que por consequência leva a Igreja Católica a estabelecer permanentemente o Santo Ofício da Inquisição em Roma, chefiado pela Ordem Dominicana. A segunda fase da série Saros 124, aquela em que ocorreram os eclipses totais, estendeu-se até ao eclipse total de 22 de setembro de 1950,
ou até ao eclipse híbrido de 3 de outubro de 1986. No primeiro, a Guerra da Coreia domina o panorama geoestratégico mundial, mas também ideológico. Deve-se destacar que na data do próprio eclipse começou a Segunda Batalha de Seul e no dia seguinte a Batalha da Colina 282. Já na data do eclipse híbrido, convém salientar o sismo de São Salvador, 10 de 10 de 1986, e o encontro de Reagan e Gorbachev em Reykjavik para se discutir a redução do arsenal bélico. Este encontro falhou o seu propósito. Porém, do ponto de vista astrológico, o centro do eclipse ocorreu na costa da Islândia, confirmando o seu sentido. A terceira e última fase da série iniciou-se com um eclipse parcial de 14 de outubro de 2004 e terminará a 11 de maio de 2347. No eclipse de 2004, menos de 2 semanas após o mesmo, assinou-se o Tratado de Roma, a primeira Constituição Europeia. É assim bastante evidente que esta série está profundamente enraizada em valores espirituais e políticos. Todavia, quando são colocados em ação, assumem-se com frequência quer como promotores de concórdia, quer como fontes de intolerância e de totalitarismos. A intensidade maléfica do atual trígono de Ares, ou seja, Mercúrio em Balança, Marte em Gêmeos e Saturno em Aquário, possuem muitos dos elementos que corromperam o pensamento, as ideias e a comunicação. A superficialidade com que são abordados muitos dos temas é exemplo disso mesmo, bem como o poder disruptivo da propaganda e da desinformação. A aversão entre o eclipse, entre a posição dos luminares e de Vênus em Escorpião e Marte em Gêmeos, estabelece com profundidade, pois não se funda apenas na posição geométrica e na respectiva ausência de aspecto ptolomaico, mas também no facto de o regente domiciliar do eclipse se encontrar neste lugar disfuncional, onde a morte da sombra e da luz sugerida pelo eclipse é de facto anunciada. Existe aqui nesta aversão uma destruição que não é explícita, mas que se oculta no prenúncio de Hades, na sua sombra sobre a Terra, sobre o reino de Deméter. A relação do eclipse com Júpiter em Carneiro fundamenta-se também numa aversão, contudo, quer por ser um benéfico, quer por não ser o mesmo dignidade em Escorpião, ou ainda pelo trânsito futuro por Peixes e depois por Touro, não assume o mesmo caráter que Marte em Gêmeos. O segmento de luz intensifica também o caráter maligno de Marte, fazendo deste o grande maléfico do eclipse. Já Saturno em Aquário, apesar de atenuado pelo segmento de luz diurno, une-se quadrangularmente com os luminares e com Vênus. Este traz consigo a morte de Penteu, o rei de Tebas, que casou com Harmonia, filha de Afrodite e Ares. As bacantes, adoradoras de Dionísio, confundem no seu frenesim Penteu com javali e matam-no. É Dionísio quem leva as bacantes a cometer o ato, porque Penteu renegava o deus e desrespeitava o seu culto. O caráter apolíneo de Penteu, enraizado aqui em Touro, opõe-se ao dionisíaco, à expressão de Escorpião, e este é o eixo nodal, o corpo do dragão da Lua, que rege este eclipse. Saturno em Aquário concede quadrangularmente com peso, com gravidade, a este eixo e a esta oposição entre Apolo e Dioniso, entre Touro e Escorpião, a ubris, a desmedida. Existe deste modo uma nova tensão nas fundações da natureza. A relação do eclipse com os transaturninos pode encontrar também aqui uma matriz de sentido que é mitológica e astrológica. Se Escorpião é Dionísio, então a sombra do eclipse vai levar a estes planetas o êxtase da destruição, o frenesim da separação, aquele em que o indivíduo se perde, emergindo num delírio espiritual e místico. As profundezas reservam para si esse poder. Tem de existir uma renovação pela morte. Esta é a condição necessária para o renascimento, para a chegada de uma nova luz. A sabedoria voltará a brilhar, pois o morto, o velho humano, o novo nascerá. A forma como, no entanto, este princípio leva os seus raios aos planetas transsaturninos obriga-nos a rever a estrutura conceptual que lhes outorgamos, pois se analisarmos com cuidado a mitologia de Urano, de Neptuno e de Plutão, percebemos que podemos estar a cair numa falácia. Quando, para facilitar a interpretação, a astrologia contemporânea colou o significado dos signos primeiro ao significado das casas na ordem venal e depois destas aos seus regentes,
criou-se um sentido que pode ser desadequado e exagerado, algo que, pelo peso da tradição, não aconteceu com os restantes planetas. Contrariou-se, por exemplo, o valor conceitual do tema mundi e o significado tópico dos sistemas de casas, ambos criados pela matriz hermética da astrologia antiga. A mitologia pode refundar estes conceitos e trazer outros sentidos aos transsaturninos. A oposição entre os luminares e Vênus em Escorpião sobre o manto do eclipse e Urano em Touro tem neste binómio nietzschiano de apolíneo e dionisíaco uma hegemonia do terço, qual deus etifálico sobre o deus castrado e emasculado. A castração de Urano não é, de um ponto de vista astrológico, a consequência direta de uma certa androgenia de Hermes-Mercúrio. Urano é castrado por Cronos Saturno por se recusar a separar-se de Gaia, impedindo os seus filhos de sair do seu ventre. Na verdade, a posição de Urano em Touro reforça este aspecto. Este é também o céu agressor e o símbolo da terra abusada, subjugada. A atual quadratura de Saturno e Urano traduz neste cenário mitológico a libertação da terra do seu jugo. Hoje, o abusador é o humano e a terra clama por liberdade. De uma outra forma, o trígono com Neptuno em Peixes mostra como o deus Poseidon não representa de todo a ilusão ou a evasão. É um deus dominante, misógino como Zeus, que tomou o trono de Eurínome, a deusa do mar e da origem, e que sob a forma de cavalo é sexualmente prolífico, daí que represente também a teogamia e a fertilização divina. Já o sextil com Plutão em Capricórnio introduz, por exemplo, como deus romano Plutão representa a abundância, pois as riquezas nascem sobre a terra no seu domínio. Ora, indicando Capricórnio o corno da Amalteia, a cornucópia da abundância, esta posição adquire assim um outro sentido. Este é o poder da semente. Os planetas transsaturninos devem, pois, passar por uma refundada exegese que os liberte do pensamento único. Neste eclipse, o grande benéfico, devido ao segmento de luz, é Júpiter em Carneiro. No signo que é fogo em ato, exacerbará a dinâmica criativa, mas aquilo que cria também destrói. Essa é a regência domiciliar de Marte sobre Carneiro. A atual oposição de Júpiter e Mercúrio, estando em balança, mas ainda sobre os raios sombrios do eclipse, grau 15, estende diametralmente a dádiva e a palavra. Existe uma separação entre a justiça e o pensamento. A ilusão da propaganda populista e belicista serve esta cisão. O sextil, símbolo do livre-arbítrio entre Júpiter em Carneiro e Marte, em Gêmeos, entre o grande benéfico e o grande maléfico do tema do eclipse, consolida aqui de forma negativa esta tendência para a corrupção da justiça e do pensamento. Já por outro lado, o sextil entre Júpiter em Carneiro e Saturno em Aquário pede à liberdade humana uma integração do destino na dádiva, criando uma outra justiça. A nova era, o tempo do Espírito Santo do Divino Feminino, cria, sobre os auspícios de Júpiter e Saturno, o espaço e o tempo para a sabedoria. Porém, existem agora 3 quadraturas que minam os passos que hoje temos de dar nesse sentido. São elas a quadratura de Mercúrio em Balança e Plutão em Capricórnio, a de Marte em Gêmeos e Neptuno em Peixes e a de Júpiter em Carneiro e Plutão em Capricórnio. Todas revelam, tal como a mensagem do dragão da Lua indica, os falsos valores que estão demasiado enraizados e que a humanidade teima em defender. O falso sentido de universalidade, a obstinação do pensamento único e a parcialidade da injustiça impedem a mudança necessária. Um eclipse solar em Escorpião, mais do que em qualquer outro signo, coloca-nos perante a sombra, não aquela que tudo escurece, mas aquela que oculta a luz. Esta e outras reflexões podem ser consultadas no livro de Rodolfo Miguel de Figueiredo, recentemente editado, Reflexões Astrológicas 2022, parte 2, disponível em livro por 5,50€ e em venda exclusiva no Amazon. Já o e-book é de acesso gratuito. Para mais informações, consultar a página do autor. Reflexões astrológicas, o eclipse lunar total e a lua cheia no eixo
Touro-Escorpião, de 8 de novembro de 2022, disponível no blog e redes sociais do autor. O eclipse lunar total do dia 8 de novembro ocorre com a Lua no signo de Touro e o Sol no de Escorpião, com Capricórnio a marcar a hora de Lisboa, no segmento de luz Aeresis do Sol, estando este abaixo do horizonte na 5, no lugar da boa fortuna, HP Tikê, e a Lua acima na 11, no lugar do bom espírito, Agathon Daimon. A Lua encontra-se no seu próprio decanato, nos termos de Júpiter e monomoira de Mercúrio. O Sol encontra-se também no seu próprio decanato, nos termos de Mercúrio e monomoira de Vênus. Na hora de Lisboa, o eclipse dar-se-á cerca de 4 horas após o ocaso da Lua e o nascimento do Sol. A ocultação da Lua, do feminino e da deusa, quer pela condição natural do próprio eclipse lunar, quer por estar abaixo do horizonte no segmento do Sol, será mais evidente, tornando simbólico o caminho por trilhar. Se seguirmos uma outra técnica, diferente daquela que utilizamos no passado eclipse solar e baseada na ascensão reta no período de maior magnitude, concluímos que o efeito deste eclipse pode ficar perto dos 3 meses. Por outro lado, se nos sustentarmos no tempo de duração do eclipse, podemos fixar então um efeito que vai cerca de 1 mês e meio até perto dos 4 meses, o que na verdade não faz divergir em muito o resultado. Estas diferentes formas de se calcular o tempo em que os efeitos de um eclipse estarão mais presentes servem sobretudo para demonstrar que existem outros modelos para além do ptolomaico e das horas equatoriais. O eclipse do dia 8, quer pelo tempo que se acabou de fixar, quer pelas suas próprias características astrológicas, não terá um efeito externo evidente, todavia, possuirá um grande efeito interno, ou seja, o seu efeito nascerá das profundezas tanto da Terra como da alma. Quanto ao seu efeito espacial, devemos observar primeiro as lições antigas. Manílio, que nos deixou o primeiro manual de astrologia helenística, sim, porque Doroteu não poderá ser ligeiramente posterior, como o seu livro chegou até nós, ou em fragmentos ou em versões posteriores. Diz-nos que Touro rege a Sítia, a Ásia por causa dos montes Tauro na Turquia e a Arábia. Vétio Valente segue esta tradição e coloca Touro a reger as regiões da Média, o atual noroeste do Irão, o Azerbaijão, o Kurdistão iraniano e o Tabaristão ou Mazandarão. Da Sítia, Irão, mas também uma área que se estendeu da Bulgária às fronteiras da Rússia, Mongólia e China, do Chipre, da Arábia, da Pérsia e das montanhas do Cáucaso, da Samártia, junto à Média, de África, de Elimais, Cuzistão, uma província do Irão, de Cartago, da Arménia, da Índia e da Germânia. Por outro lado, o mapa da sombra do eclipse diz-nos, porém, que este abrange uma área que é quase oposta à do eclipse solar do dia 25 de outubro, pois no atual a Europa e a África ficam quase excluídas do manto penumbral. O eclipse recairá sobre a Ásia, a Austrália, o Pacífico e as Américas. A regência astrológica sobre o continente asiático coincide com as lições de Manílio e de Valente, confirmando as questões globais em torno da Rússia, da China, de Taiwan e das Coreias, bem como os problemas no Irão, no Iraque, no Afeganistão e no Paquistão. O efeito do eclipse sobre o Irão dará, por exemplo, continuidade aos atuais protestos políticos, bem como à sua repressão, e fará permanecer a questão em torno dos direitos das mulheres, embora esta seja uma questão que se colocará muito além das fronteiras do Irão. Os avanços do populismo e da extrema-direita, tanto na Europa como nos Estados Unidos da América, têm minado os direitos das mulheres. Em todos estes casos, e em especial neste último, a descida da sombra no tema astrológico de referência sobre a Terra e sobre o lugar que a Lua ocupa assume aqui um sentido literal que torna agora o símbolo uma realidade. Este eclipse insere-se na série Saros 136, uma série relativamente recente que se iniciou com o eclipse de 13 de abril de 1680 sobre o eixo Balança-Carneiro. Esta série terminará a 16 de junho de 2383 no eixo Sagitário-Gêmeos, mas o primeiro eclipse da série é aquele que serve de matriz. Neste caso, menos de um mês após o eclipse, já em maio de 1680, o Krakatoa, entre as ilhas de Java e Sumatra, entra em erupção.
algo que é astrologicamente confirmado pela quadratura da Lua e do Caput Draconis em Balança e do Sol, de Urano, Marte e da cauda Draconis em Carneiro, a Saturno e Plutão em Caranguejo. Encontramos com frequência nos eclipses, e em especial nos eclipses lunares, um certo efeito sobre os desastres naturais, sejam eles de erupções vulcânicas, sismos, tsunamis ou furacões. Para além da erupção de Krakatoa, deve-se salientar o grande auto de fé de 30 de junho na Plaza Maior em Madrid e cuja imagética pode ser apreendida pelo quadro de Francisco Risi, exposto no Museu do Prado. Ora, este facto é perceptível pela quadratura de Mercúrio e Júpiter em Touro e a Neptuno em Aquário. A humanidade tende a acreditar na cristalização dos valores e na certeza de que a forma de alguns serem e estarem é a única que se pode aceitar. Uma semana antes, a 10 de junho, é assinado um tratado de defesa mútua entre Espanha e Inglaterra. O sextil entre Mercúrio e Júpiter em Touro a Vênus em Peixes favoreceu a assinatura deste tipo de tratado. Por fim, e já para além dos efeitos imediatos do eclipse, mas assinalável, é o primeiro avistamento do cometa de 1680, que passou nomeadamente do tom cinza ao vermelho, como se visse no céu um feixe de luz, primeiro Saturno e depois Marte. À semelhança dos cometas antigos, a passagem do cometa de 1680 será de extrema importância. Na série 136, o último eclipse parcial da primeira fase deu-se a 14 de setembro de 1932. A Guerra de Chaco, entre a Bolívia e o Paraguai, marca o período em redor do eclipse, em especial a Batalha de Boquerón, ou seja, o cerco da fortaleza de Boquerón pelos paraguaios, que ocorreu entre os dias 9 e 29 de setembro de 1932, durante o próprio eclipse. Já o primeiro eclipse total da segunda fase desta série Saros aconteceu no dia 26 de setembro de 1950. Várias das séries Saros em que se inserem os últimos eclipses, os dos últimos anos, tiveram eclipses que correspondem ao período da Guerra da Coreia, o que encerra um sentido profundo, pois as questões que aí surgiram vão marcar acontecimentos atuais e futuros. A área geográfica das duas Coreias continua a ser uma ameaça à paz mundial, pois o gatilho de uma grande guerra tende a ser puxado em questões aparentemente circunscritas. O eclipse de 1950 inclui-se nesse lote. Uns dias antes do eclipse deu-se a Batalha de Inchon, dia 15/9, e entre os dias 31 de agosto e 19 de setembro, a Batalha do Rio Ham. Como sinal claro do agravamento do conflito, a China entra na guerra, fortalecendo a posição norte-coreana. De uma outra forma, e do outro lado do mundo, no Brasil, Getúlio Vargas é eleito presidente a 3/10 para o último mandato e que terminará com o seu suicídio a 24/8 de 1954. Neste período, criou-se muitas das dicotomias que ainda hoje persistem na sociedade e política brasileira. O eclipse de 26 de setembro de 1950 definiu-se por um caráter que divergente do atual, pois a sua expressão era externa e manifestou-se de forma explícita na geopolítica do seu tempo. Já o atual eclipse funda-se num elemento da ocultação que, na verdade, se une à natureza primordial de um eclipse. Robert Hand diz-nos em Essays on Astrology que os antigos adoravam todas as formas de divindades femininas, a maioria das quais estavam relacionadas com a Lua de alguma forma. Existe uma persistência natural da Lua no sagrado feminino, mas que na astrologia é por vezes desvalorizada. O exacerbamento conceptual da atual astrologia psicológica sobre a Lua traduz, na verdade, o medo do feminino e a rejeição, muitas vezes inconsciente, do seu potencial. Tem-se esvaziado a Lua astrológica do espanto primordial, teofânico, que define a Lua como grande deusa. Na mitologia grega, Hesíodo diz-nos na Teogonia que Hémera, o dia, e o éter, a luz celestial, nasceram de Ergo, as trevas, e de Nix, a noite. Esta escuridão que reside na origem continua hoje a indicar esse medo do feminino, que assusta e faz enraivecer homens e mulheres, enraizados no patriarcalismo e na fragilidade de um masculino estereotipado, e na distorção do feminino. Aquele que emerge nas águas da Grande Mãe, da deusa Sige, tem medo de se perder. É curioso que os gregos façam uma distinção entre o éter, que representa a luz celestial, e o céu dos deuses como Urano, o céu da natureza e dos humanos.
Isto é algo que hoje tendemos a esquecer e que nos leva uma vez mais a repensar os planetas para além de Saturno e o seu verdadeiro sentido. No caso do eclipse lunar, este aspecto é particularmente importante, uma vez que Urano se encontra com a Lua abaixo do horizonte no reino sobre a Terra. É impossível também, pela ausência do elemento fogo neste eclipse, não relacionar o mesmo com a imagem da caverna, visto que ela representa essa escuridão primordial, essa noite a partir da qual tudo nasce. Na alegoria da caverna, Platão afirma o seguinte: se alguém o forçasse a olhar para a própria luz, doer-lhe-iam os olhos e voltar-se-ia para buscar refúgio junto dos objetos para os quais podia olhar. O medo do feminino da escuridão uterina revela com uma frequência abissalmente comum o medo da luz. Por norma, aquele que teme a sombra quebra também perante a luz. A revelação, tanto por aquilo que se oculta como por aquilo que se expõe, causa quase sempre um temor avassalador. Daí que aquele que aceita a luz e nasce da caverna do feminino seja rejeitado e vilipendiado. A exceção e o comum nunca andam de mãos dadas. Porém, tanto a escuridão como a luz, tanto a noite como o dia, são o nosso único caminho. Com o Sol, Vênus e Mercúrio em Escorpião, ambos sobre os raios solares, e Mercúrio no coração do Sol, sendo estes, para o tema de Lisboa, os únicos acima do horizonte, o sentido de mediação, segundo aquilo que se oculta, ganha uma nova força e uma outra dinâmica. Na 11, no lugar do bom espírito, esta pulsão solar torna-se assim a nascente no interior da caverna, a origem do rio e da passagem. Caído o escorpião, uma águia erguer-se-á, mas engana-se aquele que julga que a águia é um escorpião benévolo, pois se um ataca escondido na terra, o outro precipita-se oculto no ar. A morte é, contudo, uma e a mesma. Vênus em escorpião é a sensualidade que mata e o desejo que envenena. É como a música do HF, matas-me com o teu olhar. E essa morte não é apenas erótica, é também bélica. A deusa do amor e da guerra passeia-se por entre as hordas. Já Mercúrio em Escorpião é a palavra que eleva os mortos, o cântico do psicopompo que guia as almas no submundo. Aqui a palavra é um demiurgo necromante que recupera a sabedoria do passado e dos ancestrais. Neste eclipse, se temermos a morte e os mortos, a destruição, não alcançaremos a sua mensagem. Existe, porém, nesta palavra sussurrada uma dávida que emerge. Júpiter e Neptuno em Peixes unem-se triangularmente a esta concentração de luz e sombra em Escorpião. O retorno de Júpiter a Peixes e o reencontro com Neptuno recupera a dádiva das musas e das graças. A criação nasce do bem e, mesmo que discreta, pode salvar um mundo. O novo humano nasce também da sua criatividade, daquela que nasce da solidão do espírito e não da vaidade no meio da multidão. Com Marte retrógrado em Gêmeos, olhando para trás, quadrangularmente para Júpiter e Neptuno em Peixes, rangendo os dentes e arranhando os cotovelos, a inveja ficará à espreita e irá expandir esse azedume para com o outro, com a força que evita o choque de olhar para si. A aversão do lugar do Sol e dos seus porta-estandartes, Mercúrio e Vênus, ou seja, de Escorpião, ao lugar de Marte, Gêmeos, revela também este desligamento radical, esta apostrofia tópica, que neste eclipse enfraquece o próprio Marte. Paralelamente, e por Marte estar fora do segmento de luz dominante, Saturno torna-se o grande maléfico, tornando estruturante uma vez mais o trígono com Marte. O destino coloca a retribuição e a desmedida sobre os excessos da humanidade. Saturno em Aquário, neste eclipse na 2, no lugar do viver, hora de Lisboa, representa aqui a ameaça sobre os bens de primeira necessidade, sobre a dignidade humana e a prevalência da desigualdade social sobre a justa distribuição da riqueza. Saturno lança quadrangularmente a partir do reino sobre a Terra os seus raios sobre o eclipse, sobre os astros em Touro e Escorpião que devolvem a escuridão penumbral, e lançando-a entre a vida e a morte. As raízes da Terra, com a Lua, Urano e o caput de Arconis em Touro, na boa fortuna na 5, junto à cornucópia da Malteia, querem lançar em igualdade a abundância sobre todas e todos, mas as trevas impedem o caminho do bem. Benéfico, que é Júpiter em Peixes, une-se em Trígono em Escorpião e em Sextil em Touro aos luminares, ao dragão da Lua e aos planetas que os acompanham, e revela de facto a via do bem que se oculta sobre a sombra do eclipse. Júpiter e Neptuno trazem de novo
dando à humanidade outra hipótese de anular os erros do passado, a dádiva da vontade e compaixão, de trazer a si ao si que se revela depois do eu, a bênção da totalidade, da imersão da alma individual na alma do mundo. Plutão em Capricórnio contribui para esta dádiva com sextil aos astros em Escorpião e Touro, com o poder da morte e com a transformação radical de nos apercebermos que tudo nasce, morre e renasce, que o que se cria também se dissolve. O apego é uma outra senda que não pertence ao caminho do bem. Este eclipse lunar total no eixo Touro-Escorpião coloca o binómio luz-sombra sobre a vida e a morte, sobre a qualidade do viver e do morrer, estabelecendo sobre o que se cria e o que se perde novas estruturas de valor. Será deste modo, e se for essa a nossa vontade, a deusa eclipsada, o feminino renegado a recuperar o absoluto que pertence à Terra. Esta e outras reflexões podem ser consultadas no livro de Rodolfo Miguel de Figueiredo, recentemente editado, Reflexões Astrológicas 2022, parte 2, disponível em livro por 5,50€ e em venda exclusiva no Amazon. Já o e-book é de acesso gratuito. Para mais informações, consultar a página do autor. Reflexões astrológicas. Lua nova em Sagitário, de 23 de novembro de 2022. Disponível no blog e redes sociais do autor. A lua nova de novembro ocorre no signo de Sagitário, com Leão a marcar a hora para o tema de Lisboa, e assim na 5, no lugar da boa fortuna HTTQ, no decanato de Mercúrio, nos termos de Júpiter e na monomoira de Marte. A Cisígia dá-se desta forma abaixo do horizonte, e cerca de 3 horas e meia após o pôr do Sol. O Sol encontra-se, pois, desfavorecido por estar fora do seu próprio segmento de luz, Airesis, e abaixo do horizonte. Já a Lua colhe as bênçãos da noite, embora esteja num signo masculino. Recupera-se também aqui o elemento fogo, ausente no tema do eclipse lunar e que reforça a força do intelecto. Consequentemente, a luz da Cisígia, agora num signo de fogo, encontra-se sobre a Terra, no útero de Gaia. O olhar fixa-se então em Marte, como luz ascendente, e em Júpiter e Saturno, como luzes que descendem. Urano é a luz mais alta e Neptuno ladeia Júpiter na sua queda. Porém, à hora do encontro dos luminares, todos estes planetas, com exceção de Saturno, que se encontra conjunto ao ponto do ocaso, se encontram retrógrados. Júpiter ficará direto cerca de 5 minutos após a Cisígia. Esta retrogradação no hemisfério superior do tema é particularmente significativa. Saturno desaparece no horizonte e Marte, Urano, Júpiter e Neptuno iludem o olhar com o seu movimento de retorno. Esta ilusão do movimento consagra a sua impotência, a negação da potencialidade. O movimento volta a si mesmo, anulando o potencial de ação. É um solipsismo e um ensimismamento radical. No entanto, como o movimento se estende no espaço e no tempo, esta negação tem uma temporalidade restrita. A anulação do ato e o retorno a si têm um fim. A questão que se coloca é saber se o período de ensimismamento produziu uma finalidade, um propósito que emerge de si mesmo e se torna Uma ação. lua Nova em Sagitário obriga de um outro modo a refletir sobre este signo de passagem entre o animal e o humano. Se pensarmos no sistema tópico de casas, tal como foi primeiramente descrito no século I da Era Comum por Trácilo no Pinax, e segundo a ordem vernal, Sagitário ocupa então a 9 o lugar de Deus. Já se olharmos para o mesmo sistema, mas segundo a ordem do tema mundi, o arqueiro ocupa a 6 o lugar da má fortuna, e é o outro signo regido por Júpiter, Peixes, que ocupa a 9 o lugar de Deus. Este aspecto firma um sentido profundo, pois obriga, por um lado, a recuperar o potencial significativo do tema mundi e, por outro, coloca o valor conceitual de Sagitário para além da sabedoria, frisando, todavia, a mediação entre a luz e a sombra, entre o divino e o humano e entre o humano e o animal. Se o eixo matriz do horizonte for desta forma o de Caranguejo-Capricórnio, tal descreve o tema mundi e, seguindo a herança dos mistérios de Mitra, então o eixo da pós-ascensão e do pós-declínio
daqueles que se seguem ao horto e ao acaso, é o de Gêmeos-Sagitário. Curiosamente ou não, estes são os únicos signos duais de natureza diversa. Peixes apresenta dois animais ou dois deuses de natureza similar. Gêmeos, segundo o mito de Pólux e Castores, apresentam um ser de natureza divina ou semidivina e outro de natureza humana. Já Sagitário indica um ser que é parte humano e parte Sagitário animal. é tradicionalmente associado ao centauro. E se este for Quirón, o seu pai será Cronos Saturno, o regente do signo que no tema mundi está no ocaso. Porém, os centauros não utilizavam o arco e a flecha, o que leva Pseudo-Eratóstenes a dizer que este será Croto, o sátiro filho de Pan e Eufeme. Acerca deste tema, consulte-se o livro de Rodolfo Miguel de Figueiredo, Fragmentos Astrológicos. Neste caso, Pan relaciona-se com o caráter telúrico de Hermes Mercúrio, regente de Gêmeos. Por outro lado, a relação de Croto com as musas aponta para a Nove, o lugar de Sagitário na ordem vernal. Ora, é o elemento de passagem entre o animal e o humano que sobressai neste novilúnio. Podemos, no entanto, congregar todas estas referências na mediação que a sabedoria eleva entre as trevas e a luz. Ou seja, a sabedoria funda o humano e aquele que a rejeita está mais próximo da bestialidade do que da humanidade. A lua nova de Sagitário na 5, no lugar da boa fortuna, faz desta sabedoria uma promotora da abundância e torna-a como elemento de passagem, finalidade e destino. E se pensarmos bem, vemos sem sombra de dúvida o quanto o mundo precisa de uma refundação segundo a sabedoria. Porém, a sabedoria exige esforço, e para se tornar a fonte da abundância é necessário uma rejeição, a negação que anteriormente falávamos da superficialidade. Marte em Gêmeos opondo-se à Cisígia e como grande maléfico do tema, aquele que se encontra no seu segmento de luz e acima do horizonte, firma-se na liquidez da palavra, na mediação distorcida das falsas narrativas e na viagem pela dualidade. No caminho da luz que avança pelo submundo, é o Sol que caminha na dianteira, seguido pela Lua, por Vênus e por Mercúrio, duas estrelas do entardecer que assumem um caráter feminino, imaginativo e intuitivo. Existe, pois, nesta senda noturna uma ação criativa, um ato inaugural que acorda no raiar da aurora. Este é o novilúnio, em que condição de espera da virtude da paciência e da tolerância estará exacerbada. É um momento precioso e único em que o arqueiro espera pelo destino da seta lançada. Pelo caminho a seta cruzará o lugar mais profundo do submundo, o fundo do céu, e a cauda da Draconis, lançando-se no destino e na morte, na destruição de si mesma. Júpiter e Neptuno em Peixes trazem nesta lua nova, até pelo fim anunciado da retrogradação de Júpiter e pela quadratura a Cisígia e a Vênus e Mercúrio, a passagem entre a dúvida e a esperança, ou a assunção da fé como a outra via do caminho da verdade. Pistis Sofia, a deusa da gnose milenar, carrega assim como anúncio de concórdia essa união entre a dádiva de Sagitário e a dádiva de Peixes. No entanto, a concórdia entre a sabedoria e a fé exige um esforço. É o salto para o abismo, o precipitar-se do alto da montanha. A quadratura dos benéficos, Júpiter e Vênus, indica este labor do bem que não anula a sua condição, mas frisa a necessidade de cuidado e diligência. Crisipo de Solos diz-nos que a justiça existe por natureza e não por convenção. Os sextis de Júpiter e Neptuno em Peixes, a Urano e a Caput Draconis em Touro e a Plutão em Capricórnio reforçam a qualidade primordial da justiça, o seu enraizamento na realidade. Naturalmente, quando se fala de justiça como condição natural, é impossível não relacionar este espírito de Júpiter com o tempo e a necessidade, os atributos primordiais de Saturno. Estes aspectos anunciados inscrevem na liberdade a justiça e a necessidade. É, portanto, o livre aquele que cumpre, que realiza o seu destino. Existe, no entanto, e aliás, como sempre, uma resistência patriarcal, mesmo daqueles que não se anunciam como prelados de valores misóginos e androcêntricos. A quadratura de Marte em Gêmeos a Júpiter e Neptuno em Peixes e a oposição a Vênus em Sagitário cria, por um lado, uma tensão com ambos os benéficos, Vênus e Júpiter, e por outro, um conflito com o princípio do amor, Vênus,
e com a sua exaltação, Neptuno, expressões do sagrado feminino. A força disruptiva de Marte em Gêmeos, agora em retrogradação, corrompe o elemento mitológico de passagem entre o humano e o divino, que o signo mutável de ar nos propõe, apresentando-nos a ruína inevitável da influência de certos valores sobre o pensamento e os conceitos, sobre a palavra e o discurso. A lua nova de Sagitário é a seta incandescente que ora alumia o céu estrelado, ora cai e incendeia. O fogo da sabedoria tem de facto um potencial natural de iluminar a humanidade, mas reserva também para si, tal como a lição do estoicismo antigo nos anuncia, o poder de conflagrar o mundo para o renovar ou o destruir. Esta e outras reflexões podem ser consultadas no livro do Rodolfo Miguel de Figueiredo, recentemente editado Reflexões Astrológicas 2022, parte 2, disponível em livro por 5,50€ e em venda exclusiva no Amazon. Já o e-book é de acesso gratuito. Para mais informações, consultar a página do autor. Reflexões astrológicas. Solstício de inverno de 21 de dezembro de 2022. Disponível no blog e redes sociais do autor. Solstício de inverno no hemisfério norte, assinalado pelo ingresso do Sol em Capricórnio, representa, como o próprio signo indica, a ideia de culminação, a chegada ao cume da montanha, a vitória da luz sobre a sombra. Os solstícios são, a par do ciclo lunar mensal, os principais eventos do ano astrológico primordial, sobretudo na sua relação com a natureza, com os ciclos que o paganismo, desde tempos sem memória, celebra e continua a celebrar. A ideia de finalidade surge agora como símbolo, como mimesis da realidade, pois é nos momentos mais escuros, mais difíceis, que a sobrevivência e a vida com sentido se tornam fundamentais. Os solstícios são as duas grandes festas do ano solar. No verão, o rei Carvalho encontra o seu auge, e assim, sabendo que tudo nasce, morre e renasce, entrega o sceptro ao rei Azevinho, que governará o período em que a luz mingua até à escuridão, até ao momento em que morrerá para trazer a criança prometida, o novo rei. A roda é por excelência a matriz do tempo astrológico, do ciclo do eterno retorno, que é bem diferente do tempo linear, aquele que marca a concepção tradicional judaico-cristã e que com frequência é quase impossível de conciliar com esse tempo circular de regresso a si mesmo. A imagética em torno de Capricórnio conduz-nos por vezes para uma percepção errónea de uma certa masculinidade ambiciosa, resiliente e focada, como a que é apreciada pelo paradigma socioeconómico vigente. No entanto, Capricórnio é um signo feminino. É a cabra que vence a montanha às escarpas a pique e que alcança segura de si mesma o alto cume. É também a Malteia, a cabra ou a ninfa que alimentou Zeus e Júpiter em criança, ou ainda a cabra indestrutível e invencível que o ajudou, quando estava fragilizado e sem tendões, a vencer Tifone. No fundo, é a força que vence a probabilidade. É o espírito inquebrável. Depois da morte de Osíris, essa força é também Ísis, a deusa de 1000 nomes que dará à luz, no solstício de inverno, a criança prometida. Horus, o recém-nascido que terá de vencer as trevas, de lutar com Sete, para trazer a primavera, os frutos do verão à terra negra. Ísis supera todas as dificuldades, todos os obstáculos e torna-se a possibilidade do renascimento. A mumificação e o sepultamento de Osíris acontecem entre 3 de novembro e 21 de dezembro, e Horus nasce a 23 de dezembro como touro de sua mãe. Ocupando o trono vacante da terra, a própria deusa Ísis. Horus, como novo rei, assimilará o disco solar e tornar-se-á Horus-Ré, um novo deus-sol. No Corpus Hermeticum, no discurso de Nus a Hermes, podemos encontrar uma síntese do sentido que se oculta na profundidade deste mito, quando se diz que, assim como a eternidade é a imagem de Deus, o mundo é a imagem da eternidade. O Sol é a imagem do mundo, o homem é a imagem do Sol. Ora, este crescente ser e sentido do humano, Sol, mundo, eternidade e Deus, oculta uma matriz feminina, que é também, na origem, essa mesma eternidade, a imagem permanente de um Deus indeterminado e inefável.
Os nossos conceitos estão deste modo demasiado masculinizados e tendem a suprimir, mesmo sem consciência, a realidade divina A deusa feminina. não nasce, morre e renasce. Ela permanece e só o seu rosto muda. Ela é o silêncio primordial, a noite a partir da qual tudo nasceu. Mas ela é também a roda do tempo, a necessidade, aquela que tece o começo da vida, segue o seu curso e observa o seu fim. Na regência das árvores, pois quem vê uma árvore pode também ver o céu, o dia 22 de dezembro é governado pelo sabugueiro, representando a morte, e o dia 23 o abeto prateado, o renascimento, a primeira árvore de Natal. Estas são duas árvores da deusa e particularmente sagradas, consagradas ao divino feminino, e que representam igualmente esse símbolo da roda do tempo. No solstício de inverno, a deusa que no solstício de verão era a morte na vida, é agora a vida na morte. Ela é a rainha da escuridão, do frio, da chuva e do gelo que cai sobre a terra. Hecate surge no inverno como senhora tríplice dos caminhos cruzados, revelando que na noite escura é o feminino que eleva a candeia. A deusa, como senhora eterna do seu filho, consorte e irmão, é a única que preserva e garante o regresso do Deus da luz. E é o feminino que avisa o príncipe do mal que o príncipe da paz está a chegar. Horus, Krishna, Dionísio, Mitra, Buda, Jesus, entre outros, são a criança prometida, a esperança de renovação. Esta luta ou da luz redenção. contra a sombra firmará a sua vitória nas Candelárias. E num primeiro momento, num período que vai de 24 de dezembro a 20 de janeiro, é a bétula a árvore que governará a origem e o começo da expulsão dos espíritos nefastos. Existe naturalmente neste tempo solsticial uma necessidade de purificação, e esta assume as mais variadas formas. No Nordeste transmontano, a festa de Santo Estevão, entre os dias 24 e 26 de dezembro, é uma festa de rapazes, onde os caretos pela alvorada fazem a sua chocalhada, e entre a folia e a tropelia mostram como o rei Carvalho se inicia nesta luta da luz contra a sombra. Estas festas trazem consigo reminiscências de ritos antigos e preservam no símbolo a memória. A Saturnália, dedicada a Saturno, originalmente um deus agrícola romano, promovia uma inversão da ordem social, onde nobres faziam de escravos e escravos de nobres. Na Saturnália, no início realizada a 17 de dezembro, no calendário juliano, mas que mais tarde se estenderá até 23 de dezembro, não se trabalhava, o que a par da folia remeteria para a Idade do Ouro, onde a humanidade viveria em paz e abundância. Ora, Capricórnio e Aquário são regidos tradicionalmente por Saturno, e o planeta que astrólogos, estudantes de astrologia e curiosos conhecem pela sua austeridade, não é bem o mesmo que é celebrado na Saturnália. O estudo da mitologia revela sempre os seus benefícios, e esta inversão da ordem social é preciosa para o entendimento do Saturno regente natural do solstício de inverno traz agora consigo um sentido profundo, pois até ao fim da estação transitará de Aquário para Peixes, ou seja, deixará o signo que rege para avançar para o signo regido por Júpiter e onde Vênus se exalta. Passará também do masculino para o feminino. A chegada de Saturno a Peixes, a 7 de março, é a grande mudança da estação, pois o ingresso de Plutão em Aquário e de Marte em Caranguejo já será na primavera, a 23 e a 25 de março. Saturno em Peixes conserva, na verdade, o espírito da Saturnália, trazendo às estruturas humanas uma necessidade de renovação de valores, de inversão ou transformação da ordem social. A solidariedade, sobretudo à medida que Saturno se aproxima de Neptuno, trará consigo o poder da retribuição. A incapacidade social de trazer a empatia aos laços humanos pagará agora o preço da desmedida. Por outro lado, é preciso referir ainda a retrogradação de Mercúrio, de 29 de dezembro de 2022 a 18 de janeiro de 2023, e a passagem de Urano, a direto, a 22 de janeiro. A permanência da maior parte dos astros nas suas posições conserva de facto o simbolismo do inverno, da chama que alimenta a lareira. No hemisfério sul, esta constância será como uma fogueira na praia ao entardecer. No entanto, estas imagens não anulam nem os desafios nem as oportunidades. Estas mudanças no movimento da atividade à potência e da potência à atividade reafirmam a efetivação planetária ou a sua suspensão.
Mercúrio retrógrado apontará a via do pensamento. Já Urano direto dará uma oportunidade ao espírito revolucionário que pode salvar o planeta. O movimento é a possibilidade. A luz, quando se espalha, tem o poder imenso de transformar a realidade. E num solstício de inverno, quando a luz é uma pequena guardada como um tesouro, esse valor surge reafirmado. Jâmblico de Cálcis diz-nos dos mistérios que, tal como quando o sol brilha, a escuridão, pela sua própria natureza, não é capaz de resistir à luz e subitamente se torna totalmente invisível, retirando-se por completo para as suas brumas e acabando por terminar também quando o poder dos deuses, impregnando todos com os seus benefícios, resplandece em todas as direções. O tumulto dos espíritos nefastos não tem lugar e não se podem manifestar seja de que forma for, mas são afastados como nada ou não seres, tendo uma natureza que de forma alguma se pode mover quando seres superiores estão presentes, ou que não é capaz de causar-lhes constrangimento quando eles brilham. É preciso, hoje mais do que nunca, guardar a luz que afasta as trevas, e Júpiter em Carneiro pode fazer erguer a espada da justiça. Dada a proximidade entre o solstício a 21 de dezembro e a lua nova a 23 de dezembro, a atual situação astrológica será abordada na reflexão da lua nova, pois a mensagem que persiste neste solstício de inverno é de tornar vivo o fogo da esperança, a promessa do amanhã. Na escuridão, uma pequena chama pode fazer a diferença, e a humanidade precisa destas centelhas. Esta e outras reflexões podem ser consultadas no livro do Rodolfo Miguel de Figueiredo, recentemente editado Reflexões Astrológicas 2022, parte 2, disponível em livro por 5,50€ e em venda exclusiva no Amazon. Já o e-book é de acesso gratuito. Para mais informações, consultar a página do autor. Reflexões astrológicas. Lua nova em Capricórnio de 23 de dezembro de 2022. Disponível no blog e redes sociais. A lua nova de dezembro ocorre no signo de Capricórnio, com Aquário a marcar a hora para o tema de Lisboa. E deste modo, na 12, no lugar do mau espírito, Kakos Daimon, no decanato de Júpiter, nos termos de Mercúrio e na monomoira de Júpiter. A Cisígia dá-se assim acima do horizonte, a cerca de 2 horas e 20 minutos após o nascer do Sol. O Sol encontra-se, pois, favorecido por estar no seu próprio segmento de luz, Airesis, e acima do horizonte. Já a Lua colhe as bênçãos de estar num signo feminino, no terceiro signo do elemento Terra, onde está adversa longe de casa no seu exílio. Esta lua nova é particularmente significativa, não só por ser a última do ano 2022, mas também por ser para o referente espacial utilizado, ou seja, Lisboa, a única lua nova do corrente ano em que se exige a luz mais alta. Existe, deste modo, um caminho ascendente que começa sobre o horizonte com Saturno e sobe pelo céu até ao Sol e à Lua. A posição posterior de Vênus e Mercúrio torna-os estrelas da tarde, adquirindo então uma qualidade ilíaca feminina. Esta via de luz possui igualmente um outro sentido profundo, uma vez que se estende por 2 signos regidos por Saturno, Capricórnio. No tema mundi, e seguindo uma lição que podemos encontrar nomeadamente no Mitreion das Sete Esférias em Hóstia e no De Antro Nympharum de Porfírio, esta região regida por Saturno opõe-se à região da luz, regida pelo Sol, Leão, e pela Lua, Caranguejo. No entanto, o tema da Lua Nova é um espelho daquele em que se inscreve o tema mundi. Os locais de luz estão agora no ocaso, e os de sombra ocupam agora a ascensão e após a ascensão. O caráter exacerbado de Saturno nesta via atual apresenta-se também de modo significativo, sobretudo se pensarmos que a partir do início de março de 2023 mudará de signo, deixando para trás os seus domicílios e avançando para o lugar de Júpiter. É, porém, a dianteira desta via luminar que brilha agora alto no céu, caminhando como é próprio da sua natureza, e neste caso mais do que em qualquer outro para a sua culminação. A união do Sol e da Lua em Capricórnio traz sempre consigo a ideia de fim, o telos grego,
que se firma na posição diametral da origem, arqué. O eixo Caranguejo-Capricórnio leva-nos assim para essa ponte de sentido entre o abismo e o cume, entre a origem e o fim, e seguindo a ideia deste novilúnio, Cícero, em As Últimas Fronteiras do Bem e do Mal, diz-nos que ninguém contesta que a finalidade, o ponto de referência de todas as naturezas é o mesmo, o grau supremo daquilo que para elas é apetecível. A finalidade do bem como propósito radical surge agora com uma vontade reforçada de efetivação. Capricórnio apresenta a mensagem de Saturno com a sua própria luz, com o olhar melancólico da montanha. O ano 2022 começou com uma lua nova em Capricórnio e termina agora com outra. E já 2023 vai começar com uma lua nova em Aquário, o que reforça a continuidade deste sentido saturnino desta ideia fundamental. Ora, Saturno encerra na sua matriz conceptual a ideia de tempo, de necessidade e de destino, e esta matriz, conjugada com a de Júpiter, ou seja, o espaço, o bem e a justiça, produz aquilo que se conhece como providência e que na verdade é o intelecto da anima mundi, a inteligência divina. Proclo afirma nos 10 problemas acerca da providência que, embora a providência esteja situada acima de todos os seres de acordo com a sua divina união e exerça uma atividade adequada ao uno, tudo o que a ela acede participa dela da forma que naturalmente é capaz. Esta é a verdadeira razão segundo a qual o livre-arbítrio, tal como é simplisticamente entendido, é uma ilusão. Na planície da nossa existência não se vislumbra a montanha. Por outro lado, a visão do cume expressa por Capricórnio revela-nos com um entusiasmo inaugural quase primitivo que a providência Júpiter e Saturno é como que a teia que une o intelecto humano ao intelecto do mundo. Em Capricórnio, encontramos neste novilúnio a Lua, o Sol, Vênus, Mercúrio e Plutão. A luz aqui reunida é concentrada. É como a visão divina da antiga Arcádia, tanto a mítica como aquela que descreve a região grega, narrada, por exemplo, por Pausânias, na descrição da Grécia. Este stellium, como hoje se designa, mas cujo termo não tem qualquer presença na antiguidade, embora o sentido já se encontre na antologia de Vétio Valente, surge agora como uma afirmação da fortuna sobre a rudeza da terra agreste. É a luz que vence as intempéries e que nas escarpas da montanha resiste à tempestade. Com a presença de Plutão existe também o imperativo do conhecimento da morte. Isto é, torna-se necessário trazer para a vida a realidade esclarecida e transformadora da morte. A consciência do fim redefine a finalidade. Os benéficos formam, porém, entre si um aspecto quadrangular, colocando assim a intenção Júpiter em Carneiro, com todos os planetas que se encontram em Capricórnio. As quadraturas entre os benéficos, sobretudo sem a copresença dos maléficos, colocam em suspensão a efetivação do bem, ou no mínimo dificultam-na. A dádiva tende a não ser recebida, seja porque não se está disposto a recebê-la, seja porque ela tarda a chegar. Porém, a pulsão de resistência que nasce estátua à luz em Capricórnio permite alcançar essa dádiva e superar o hiato que suspende os benéficos. O facto de Júpiter estar favorecido pelo segmento de luz do Sol, embora abaixo do horizonte, contribui também para essa superação. O amor, Vênus, e a palavra Mercúrio, neste signo de montanha, são como que a luz no caminho, o guia que aparece quando a noite cai. O eixo do dragão da Lua separa significativamente e de forma inversa ao eixo de culminação os hemisférios oriental e ocidental, unindo-se com benevolência à Cisígia e aos seus lanceiros. Se excetuarmos Urano, que se encontra no mesmo signo e junto a Caput Draconis, então Marte é para o tema em análise o único planeta no hemisfério ocidental. Pode parecer simples e redutor, mas a proposta do novilúnio acentua a superação do eu como conhecimento e coloca o conflito no lugar do outro, na impossibilidade de conhecer o outro sem o salto de fé, o que não existe com Marte em Gêmeos. Este cinge o argumento ou o discurso que medeia, tornando-o hostil. Esta posição perante o facto de Marte ser, nesta lua nova, um maléfico, com a força mais desvantajosa, pois Saturno está favorecido, promove a cisão de uma dualidade cooperante e harmoniosa, ou seja, não existe qualquer proposta de unidade gnosiológica que não seja aquela que se encontra no si mesmo.
O sextil de Marte a Júpiter, o trígono a Saturno e a quadratura a Neptuno traduzem essa negação. Contrariamente, o sextil de Júpiter em Carneiro a Saturno em Aquário coloca o peso da justiça sobre a necessidade. A união da Cisígia e dos seus lanceiros em trígono a Urânio e em sextil a Neptuno, sendo Plutão um dos lanceiros, transfere a luz do novilúnio da montanha da consciência, onde a melancolia proativa de Capricórnio habita, para a dimensão social. Nesta lua nova, estes aspectos, a par da quadratura de Saturno em Aquário a Urano em Touro, o signo que receberá Júpiter em 2023, pedem, e em alguns casos exigem, a construção ou reconstrução das estruturas humanas. Porém, essa via assenta num binómio perigoso, pois essa necessidade estruturante pode não ser construída sobre os pilares da democracia, da igualdade e da liberdade, nem da solidariedade, da compaixão e da fraternidade. Os novos totalitarismos estão à espreita, pois, como diz a canção Vampiros de Zeca Afonso, no céu cinzento sobre o astro mudo, batendo as asas pela noite calada, vêm em bandos com pés de veludo chupar o sangue fresco da manada. A extrema-direita e o populismo, tal como nos anos 30 do século passado, podem minar a esperança e o melhor da humanidade, e, como sempre, a escolha é nossa. A mensagem desta lua nova, a última 2022, reafirma o mito de Capricórnio, da cabra Pan, Algipan, aquela cujo corno gerou a cornucópia da abundância, e que foi a única quando todos os deuses fugiram, deixando Zeus, Júpiter, à mercê de Tífon, que ajudou o Senhor do Olimpo. Para ver mais, Rodolfo Miguel de Figueiredo, Fragmentos Astrológicos 2021, páginas 153 e 154. Este é um tempo em que a luz exorta a raridade e clama pela excelência. Esta e outras reflexões podem ser consultadas no livro do Rodolfo Miguel de Figueiredo, recentemente editado, Reflexões Astrológicas 2022, parte 2, disponível em livro por 5,50€ e em venda exclusiva no Amazon. Já o e-book é de acesso gratuito. Para mais informações, consultar a página do autor. Pode subscrever o podcast da Boa Deusa no Spotify, iTunes ou na sua aplicação de podcast. Até uma próxima. Bem-aja a todas e a todos.